Amém? Louvado seja o nome do Senhor por mais um domingo, primeiro dia da semana, dia de nos lembrarmos da morte e da ressurreição do Senhor. Amém? Vamos desfrutar da semana 3, o domingo. O tema geral deste alimento diário é Os Ministros da Nova Aliança. O título dessa série é As Promessas de Deus. E o tema da semana é Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Amém. Amados, não vou me ater em ler toda a leitura bíblica. Se os irmãos puderem, os irmãos façam isso em casa. Amém? Até porque Êxodo seria capítulo 14, do 1 ao 31. Mas, para não ficar totalmente sem ler, vamos ler Hebreus 3, do 7 ao 19. Diz assim, Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: Estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada um, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tende ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam em seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém. O versículo de orar a ler está em 2 Crônicas 20, versículo 20, parte B. E diz assim: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos leva a crer, Senhor, no falar dos teus profetas. Senhor, queremos agradecer pela palavra profética que tem nos dado direção, que tem nos dado um norte. Ó Senhor Jesus, o Senhor pede a cada um de nós que tão somente credes. Ó Senhor Jesus, amém. O segredo para entrar no descanso de Deus: crer e obedecer. Ao saber que o povo de Israel estava acampado junto ao mar Vermelho, Faraó pensou: estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Está em Êxodo 14, versículo 3. Ele entendeu que seria fácil encurralar o povo e trazê-lo de volta ao Egito. Tudo isso foi arranjo de Deus, a fim de ser glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Faraó e os seus oficiais disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Em outras palavras, o que fizemos? Deixamos ir embora uma mão de obra excelente, especializada, com muitos artífices no meio deles, muitos especialistas em bons técnicos. Eles não podem escapar, vamos tomá-los de volta. O exército egípcio pôs-se rapidamente a perseguir o povo de Israel. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então, os filhos de Israel chamaram o Senhor, disseram a Moisés: será
será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá para que morramos no deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixemo-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Moisés era o único que conhecia o Senhor e seus caminhos, e recebeu da parte dele a ordem para que o povo, em vez de reclamar, marchasse. Às vezes temos problemas na igreja e ficamos discutindo opiniões. Em vez de ficarmos discutindo, vamos marchar. Marchando, tudo se resolve. A igreja precisa marchar como um exército, uma mesma direção, em ordem e na mesma cadência. Quando temos essa disposição, os milagres de Deus acontecem. Após obedecer, o povo viu Deus abrir o Mar Vermelho por meio do bordão de Moisés. Êxodo 14, versículo 16. As águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios entraram atrás deles, mas Deus ordenou a Moisés que estendesse a mão sobre o mar, para que as águas voltassem sobre os egípcios, que morreram afogados. Dessa forma, Deus livrou seu povo da perseguição dos egípcios. Tal obra grandiosa só Deus pode fazer. Portanto, confie em Deus e não em si mesmo. Nas experiências do desespero, quando nos vemos encurralados num beco sem saída, esgotadas todas as possibilidades de livramento, precisamos reconhecer que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos, que seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Ele é poderoso para prover-nos uma saída. Ele tem sua maneira de agir. Ele é Deus. No plano microeconômico de Deus, seu agir é para que sejamos glorificados, mas para isso precisamos aprender a conhecê-lo e conhecer seus caminhos, amadurecer e crescer em vida, crer mais no Senhor e em sua palavra. Atentemos para a advertência registrada em Hebreus capítulo 3. 2 itens fizeram com que parte do povo de Israel não pudesse entrar na boa terra: coração perverso, de incredulidade e desobediência. Não seja como alguém da primeira geração de israelitas, vagando por 40 anos até cair morto no deserto. Qual deve ser a sua atitude? Você deve crer e obedecer. Esse é o segredo. Outros dois momentos que destacamos como exemplo de fé e obediência são a travessia do Rio Jordão e a guerra contra o povo de Jericó. Em ambos os casos, o povo precisou crer em Deus e obedecer o seu falar para terem êxito. Querido leitor, agora, portanto, vamos atravessar juntos o Mar Vermelho e o Rio Jordão e conquistar a boa terra de Canaã, Senhor Jesus, porque ainda resta um repouso para o povo de Deus. Não fique mais no deserto dando voltas. Creia no Senhor e obedeça a sua palavra. Pergunta: qual deve ser nossa atitude diante das dificuldades? E como podemos entrar na boa terra de Canaã? Amém, amados irmãos. Vendo uma leitura como essa do domingo, o que me toca é primeiramente o chamamento que Deus fez desde o passado. Creio que antes da fundação do mundo. Amados irmãos, nós fomos chamados para entrar na boa terra. Nós fomos chamados para adentrar em Canaã. Senhor Jesus. No princípio, o plano de Deus foi frustrado por meio da serpente que enganou a Eva. Graças ao Senhor, esse caminho ele novamente foi restaurado quando o Senhor veio à terra visitar os homens.
E Jesus Cristo, ele morreu, ele ressuscitou, se tornou o Espírito que dá vida para entrar no espírito do homem, e aí novamente o caminho foi aberto. Esse caminho retrata o descanso de Deus. O que é que Deus quer? Ele quer um descanso. Irmãos, vendo a história do povo de Israel, que uma coisa que precisa ficar claro para nós: o Antigo Testamento é uma sombra, são alegorias que retratam tudo aquilo que o Senhor quer e pretende fazer com cada um de nós. Sim, de fato foi algo que aconteceu, está registrado. A palavra testamento significa documento. Então o Antigo Testamento é um documento antigo de coisas que realmente aconteceram. O povo, ele foi liberto da tirania de Satanás, que tipificava ali, que tinha uma figura de Faraó, para adentrar na boa terra. Mas duas coisas, irmãos, prejudicou e muito a entrada da esmagadora maioria do povo de Israel. Primeiro, perverso coração de incredulidade. Poxa, irmãos, como isso desagrada a Deus. Ser incrédulo. Deus levantou um homem para que esse homem levasse o povo de Israel até a boa terra. Mas, por esse povo não conhecer Deus de uma maneira genuína, verdadeira, palpável, esse povo descreu. Tem um trecho aqui que diz o seguinte, olha: será por não haver sepulcro no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Por essas palavras, amados, nós vemos claramente que o povo simplesmente não creu. Ora, o povo havia sido liberto. O povo havia deixado a servidão. Esse mesmo povo que clamou a Deus, que invocou o nome do Senhor, devido à dura cerviz, uma vez salvos, entre aspas, libertos, questionou a Deus, pois o seu coração estava cheio da iniquidade, da incredulidade. Irmãos, a incredulidade desagrada em Deus profundamente. Abrindo um parênteses aqui, eu lembro daquela passagem, que está registrada no livro de João, quando Jesus recebeu a notícia que o Lázaro havia morrido, E o Senhor disse até assim: não, ele não dormiu, não morreu, ele apenas dormiu. E depois de 4 dias o Senhor chegou naquele vilarejo ali em Betânia, onde Lázaro já estava sepultado há praticamente 4 dias. E Marta e Maria, que eram amigas íntimas dele, disseram: Senhor, se tivesses aqui, Lázaro não teria morrido e tal. E o Senhor, por diversas vezes, amado, disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E eles não creram, irmãos. É por isso que lá no livro de João relata que Jesus ele se perturbou em seu espírito. E mais na frente diz assim: e Jesus chorou. E é interessante que muitos estudiosos da Bíblia acham que Jesus ali chorou porque Lázaro havia morrido. Não, amados. Jesus chorou porque ele sentiu dos seus mais íntimos amigos a falta do crer, a incredulidade. Foi por isso que Jesus chorou. É tanto que posteriormente o Senhor, com uma só palavra, fez com que Lázaro ressuscitasse,
saísse ali da tumba e revivesse, né? Então, amados, um coração de incredulidade realmente desagrada muito a Deus. E outro ponto é, irmãos, o crer. Um coração de incredulidade e a questão do crer. Por exemplo, a gente leu aqui, né, em 2 Crônicas, que diz assim: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperarei. Amados, nós precisamos de fato crer no Senhor, sermos obedientes. Não é simplesmente crer, é ter um coração de obediência. Como é que diz a pergunta? Qual deve ser nossa atitude diante das dificuldades? E como podemos entrar na boa terra de Canaã? Ora, nós podemos entrar primeiramente crendo, depois confiando naquilo que o Senhor falou para cada um de nós. Ó Senhor Jesus! E principalmente, irmãos, obedecendo a tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós e com cada um de nós. Senhor Jesus, que nesse domingo nós possamos renovar o nosso coração em respeito ao crer. Nós possamos renovar o nosso coração e orar ao Senhor para que Ele retire qualquer resquício de incredulidade. Irmãos, nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que restaura, a um Deus que nos dá direção, a um Deus que quer habitar em nós e quer que por meio de nós Ele seja glorificado. Louvado seja o Senhor, irmãos, por esse dia. Amém.